Olá, bem-vindos a esse canal onde a gente fala de pediatria. Hoje eu vou fazer um primeiro vídeo sobre o desfraude, que é quando a gente deve pensar em fazer o desfraude na criança. Se você quiser, você pode se inscrever e vai receber informação de quando sair o próximo vídeo. Vamos lá! Bom, quando começar o desfraude? Essa é uma pergunta que é muito frequente. A gente observa que ao longo do tempo isso vem mudando, porque o desfraude tem muito a ver com a cultura da população e da própria cultura familiar. Mas assim, quando a gente vê a história, há 50 anos atrás, o desfraude ocorria em média ali por 2 anos, 24 meses. Atualmente, a média do desfraude aqui no Brasil é entre 36 e 37 meses, podendo ficar até 4 anos muitas vezes, né? Porque isso é só um dado de média. Mas por que essas diferenças, né? Há 50 anos atrás se fazia desfraude muito antes. Hoje em dia não. Por quê? Primeiro, porque é muito mais fácil você usar fralda descartável. Então há um consumo muito grande de fralda descartável, praticamente não se usa mais a fralda de pano, que era um grande problema, lavar, cuidar. Então as pessoas facilitam um pouquinho mais e deixam o desfraude para mais tarde. O segundo fator que talvez influencie isso é que os pais trabalham, eles têm muito menos tempo para ficar junto dos seus filhos, o que é uma infelicidade, mas é uma necessidade, né? A gente faz o que dá. Agora, o principal fator para essa demora no desfraude é uma coisa muito importante, que é a abordagem focada na criança, que é a recomendação da Academia Americana de Pediatria. O que é isso? Se observa na criança se ela está pronta ou não para o desfraude. Não se faz mais aquilo que alguns anos atrás se fazia de pegar um bebê, às vezes de 6, 7 meses, e colocar no piniquinho e ficar esperando fazer cocô, fazer xixi, porque é um problema muito sério, a criança não está pronta. Mas o que é a abordagem focada na criança? É uma abordagem onde a gente vai observar essa criança e ver se ela está pronta. E também é importante uma intervenção com os pais, quando necessário, para ver se eles estão prontos para identificar esses sinais na criança. Os sinais na criança a gente chama de sinais de prontidão. São sinais que mostram se ela está pronta para fazer o desfraude, ou também conhecido como treinamento esfincteriano, e eles são tanto sinais motores, neuromotores, como sinais psicossociais, né? Aqueles sinais da relação da criança com ela mesma e com o ambiente. Bom, mas quais os sinais de prontidão? Aqueles que mostram pra gente que a criança está pronta para iniciar o seu treinamento esfincteriano. Os primeiros sinais de prontidão que a gente observa na criança são as habilidades motoras dessa criança. Se ela tem a condição já de controlar principalmente a parte de baixo do abdômen e pernas, né? Então é assim, é uma criança que consegue andar, de preferência correr, subir, descer escada e pular. Ela consegue sentar e ficar sentadinha de modo estável, sem ajuda, né? Porque isso vai indicar essa maturidade da parte de baixo aqui, que é necessária para controle de esfíncter. Ela também tem que aprender a pegar pequenos objetos, ela deve saber puxar a sua roupinha para cima ou para baixo, porque ela vai precisar dessa habilidade no momento que sentir vontade, né? E a gente observa que ela começa a ficar seca por mais de 2 horas. Então, esses são sinais, os motores, são sinais que mostram que a parte de funcionamento da esfincteriano está pronta para ser treinada. E existe também aquelas habilidades chamadas psicossociais, que são as habilidades relacionadas à relação da criança com ela mesma e com o ambiente, né? Então, são aquelas crianças que já mostram um desejo de autonomia. Elas insistem em concluir as suas tarefas, elas ficam orgulhosas quando fazem alguma coisa, principalmente sob incentivo dos pais. Elas são capazes de falar não, como um sinal de independência. Elas imitam também os comportamentos dos adultos, né? Por vontade de agradar, elas têm interesse em ficar autônomas, então elas querem fazer como a gente grande faz. Então elas ficam interessadas quando o adulto vai ao banheiro. Nessa fase também elas têm que ter o mínimo de paciência. Às vezes a gente atende os pais dizendo que a criança deve ser hiperativa, que ela não para quieta, mas a gente tem que lembrar que para uma criança pequena, na faixa aí dos 2 aninhos,
ficar parada é muito ruim. Então, ela vai precisar ter 3 a 5 minutos paradinha, sentadinha no pinico, ou ficar 5 minutos numa mesma atividade. A gente não pode esperar que essa criança fique meia hora brincando. 5 minutos está muito bom, né? Ela precisa entender também comandos simples, né? Algumas ordens que os pais dão. E ela precisa conseguir avisar quando fez o xixi e o cocô ou quando vai fazer. Então, para isso, ela vai usar, de preferência, as palavras, né, naquelas crianças que já estão com um desenvolvimento adequado, ou naquelas crianças que às vezes podem ter algum atraso na linguagem, elas podem mostrar através de expressões. E mais um sinal de prontidão importante é o incômodo que a fralda traz. Então, é aquela criança que fica incomodada pela fralda estar suja e deseja usar a sua cuequinha e a sua calcinha e fica orgulhosa quando usa. Então, esses sinais mostram para a gente que essa criança está no ponto, ela pode começar a ser treinada e os pais vão ter que observar isso e ficar atentos para não perder a oportunidade de fazer esse treinamento e também para não iniciar esse treinamento muito precocemente, porque isso pode atrapalhar esse desenvolvimento da criança. Muito bem, eu espero que eu tenha ajudado. No próximo vídeo eu vou falar para vocês em como a gente deve proceder o desfraude da criança depois que ela já apresentou os sinais de prontidão. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais!